Bom dia! Para a honra e para a glória do nosso Deus, estamos aqui. Mais essa manhã, para nos encontrarmos com Deus, ouvir aquilo que Ele tem para mim, aquilo que Ele tem para você, sabendo que o que Ele tem para mim e o que Ele tem para você é bom, é perfeito e é agradável. Tudo o que Deus tem para mim e o que Ele tem para você é bom, é perfeito e é agradável. E é por isso que nós estamos aqui, porque nós cremos nessa bondade, nessa perfeição, nesse agrado de Deus para comigo, para com você. É por isso que estamos aqui, para receber dele o melhor. E ele vai falar comigo. Ele vai falar com você. Preste muita atenção. Em nome de Jesus. Ó soberano e eterno Deus, Santo, Santo de Israel, Tu és lindo, Pai. Tu és sublime, Tu és poderoso, Tu és maravilhoso, Tu és o Senhor dos senhores, Pai. Rendemos a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, porque Tu és o nosso Deus, Pai. Um Deus vivo, um Deus forte, um Deus todo-poderoso, Pai. Queremos aprender com o Senhor, Deus, tudo aquilo que o Senhor sabe que nós podemos aprender, Deus. Tu és santo, Tu és digno de honra, Tu és digno de glória, digno de louvor e de toda a adoração, ó Pai. Por isso nós estamos aqui, para render ao Senhor tudo que é do Senhor, Pai. Oh Deus, perdoa, Senhor. Perdoa os nossos erros, perdoa as nossas falhas, perdoa, Senhor, os nossos momentos de fraqueza, Deus. Somos falhos, somos errantes, pecadores, mas temos um Deus que é todo-poderoso, que nos ajuda, que nos ama, que nos conduz, ó Pai. Tu és lindo, Tu és santo, sublime e poderoso. Rendemos a Ti, Deus, toda a nossa vida, todo o nosso ser, Pai. Que o Senhor venha nos perdoar, nos ajudar, nos conduzir. Fala conosco, Senhor. Usa-nos, Pai, como um instrumento em Tuas mãos, onde quer que nós passemos, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Estamos fazendo o estudo do livro de Isaías e nós hoje estamos no capítulo 31 e nós vamos meditar no versículo 2. Aqui a palavra do Senhor, ela começa dizendo assim: mas ele é muito sábio e mandará o castigo contra seu povo. Não mudará os seus planos. Ele se levantará contra os que praticam o mal, contra quem ajuda os perversos. Esses egípcios não passam de homens eles não são Deus. Os seus cavalos são apenas carne e ossos. Não são espíritos poderosos. Quando o Senhor estende a sua mão, aquele que ajuda tropeçará. Aquele que é ajudado, ele cairá. Ambos serão destruídos de uma só vez. Essa manhã, o Senhor ele quer dizer para mim e para você: filha, filho meu, aprenda a identificar quando eu estou tratando com uma pessoa e não tente ajudar ela, senão você também vai sofrer as punições. O nosso Deus, Ele é bom, Ele é maravilhoso, Ele é perfeito.
E Ele sabe quem precisa ser disciplinado. Ele é quem dá a disciplina. E nós precisamos identificar quando alguém está sendo disciplinado e não colocar a mão na arca que Deus está cuidando. Porque o que Deus está cuidando não precisa que eu e você coloque a mão. Ele é Deus. Nós somos servos. Mas quantas são as vezes que queremos ser Deus e tratar as pessoas? Nós não sabemos nada. Precisamos aprender a confiar em Deus. Por isso a palavra inicia e ela diz: mas Ele é muito sábio e mandará o castigo contra o seu povo. Entenda que a sabedoria é algo de Deus. Só Ele quem tem. O conhecimento é a ciência. É o que a gente aprende na escola, na faculdade, nos cursos. Mas a sabedoria só existe um professor. E ele se chama Deus. E ele diz que é Ele que dá a sabedoria a quem o pede, a quem o busca. Então, se você quer sabedoria, peça a Deus. Ele vai te dar. Mas se você for um daqueles que precisa ser disciplinado, Ele te disciplinará. Ele lhe castigará. Entenda que isso é para o seu crescimento. Porque quando uma mãe, ela disciplina o seu filho, ela só o faz porque ela o ama. A mãe que não disciplina seu filho é porque ela não o ama. E nós não estamos falando de agressão. Estamos falando de disciplina. Disciplina é fazer com que pessoas, crianças, adolescentes entendam limites. Muitas vezes, quando é criança, iremos precisar usar a vara da disciplina, sim, para afugentar a loucura da criança. Mas isso não é espancar. Isso não é deixar marcas, porque há marcas no corpo que somem, mas as marcas da alma permanecem. E só Deus é quem sabe tratar. E quantos adultos que estão trazendo doenças da alma desde a infância, porque os pais não tiveram sabedoria, não pediram para Deus. E isso não traz solução. Quem traz a solução é Deus. Mas Ele quer que nós entenda. Ele é muito sábio. Nós somos servos. E se queremos um pouquinho de sabedoria, precisamos pedir para Ele. Sabedoria para cuidar, para fazer, para servir. Ele é Deus. Se pedirmos, Ele dá. A palavra aqui, ela continua e diz: não mudará o seu plano. Ele se levantará contra os que praticam o mal. Entenda que Deus, ele tem um plano para a sua vida. Deus, ele tem um plano para você e para cada um ser humano. Muitos de nós não conhecemos o plano que Deus tem para nós. O plano principal que Deus tem para mim e para você é o da salvação. Mas Ele tem também um outro plano, que é para eu e você seguir Ele, como se fosse um mapa do tesouro. A palavra de Deus, ela nos mostra tudo isso. Quando eu sigo o plano de Deus, a minha vida muda. Mas
Há muitos que não sabem o plano e não confiam no plano de Deus, porque acham que os seus planos são melhores. Não entenderam que estão com o coração cheio de orgulho e de soberba, que não identificaram isso ainda. Mas Deus quer abrir os teus olhos nesta manhã e dizer para você: filho, os meus planos não mudam. Eu não mudo os meus planos por causa de você. Você é que precisa mudar os seus planos para ser feliz. Os planos de Deus é certo, é perfeito. Nós precisamos entender isso e mudar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de fazer. Mas muitas vezes nós queremos lutar contra Deus. Aí é que nós começamos a ser castigados. E se nós não queremos passar por isso, precisamos aprender a pedir para Deus abrir os nossos olhos. Aqui ele continua e ele diz assim: esses egípcios não passam de homens. Entenda que nós somos homens. Homens aqui, deste plano, desta terra passageira, a qual estamos aguardando cumprir-se os nossos anos. Mas no momento em que estamos aguardando que se cumpra os nossos anos aqui na Terra, precisamos identificar o que Deus quer de mim e o que Ele quer de você. Cada um precisa saber o plano de Deus. Ele vai dizer quando você começar a perguntar para Ele. Quando você começar a entender o que Ele está dizendo para você através da palavra. Aí ele diz aqui, ele continua e ele diz: eles não sabem, os seus cavalos são apenas carne e osso. Entenda que carne e osso é o que eu sou, é o que você é. Quando entendemos isso, vamos reconhecer a nossa limitação. Eu e você, sem Deus, não somos nada. Mas Deus, sem mim e sem você, continua sendo Deus. Eu preciso simplesmente reconhecer que toda honra, toda glória, todo poder, tudo é de Deus. É Ele que dá, é Ele quem tira, é Ele quem faz. Tudo é dele. Aí, continuando, diz assim: não são espíritos poderosos. Entenda que o único que tem um espírito poderoso é Deus. E esse espírito chama Espírito Santo. Ele nos purifica, Ele que nos convence do pecado e do erro, Ele que nos mostra a justiça de Deus. Quando eu e você temos esse Espírito, nós iremos identificar quem Deus está tratando, para que não coloquemos a mão, senão vai espirrar em nós. Vai sobrar para mim e para você. Sabe quando a mãe coloca uma criança de castigo e o irmão quer tirar? Aí ela diz: pode sair, meu filho. Entra você, fica lá. Não deixe que Deus faça isso com você. Aprenda a identificar quem Deus está tratando, para você não ser o próximo. Aí aqui a palavra diz: quando o Senhor estender a sua mão, entenda que o Senhor ele vai estender. Se você colocar a mão onde não é para você colocar, o Senhor vai estender a mão dele sobre você. Mas quando Deus estende a mão, é para tratar. E muitas vezes você ainda não está preparado. Por isso precisa observar
Se aquele a qual você está se aproximando está sendo tratado, se estiver, não coloque a mão para você não sofrer o castigo de Deus. Aí aqui a palavra finaliza e diz: aqueles que ajudam tropeçará, aqueles que é ajudado cairá, ambos serão destruídos de uma só vez. Se você não quer que sobre para você, aprenda a identificar. É só Deus que pode te ajudar. É só Deus quem pode te dar a sabedoria que você precisa para identificar uma pessoa que está sendo tratada. Mas uma coisa é certa: se você pedir, Deus, me dê sabedoria, Ele vai te dar. Mas você precisa estar pronto para receber essa sabedoria. Porque toda vez que você pedir sabedoria para Deus, Ele vai mandar pessoas com vários problemas para você. E é ali que você terá que ter sabedoria para resolver aqueles problemas. E é mediante a solução daqueles problemas que a sabedoria de Deus vai descer na sua vida. Então, entenda, saiba pedir, porque como está escrito, aqueles que não têm é porque não souberam pedir, é porque pediram mal. Mas quando você pede sabedoria, Ele dá. Se você pedir força, Ele vai lhe dar muitas aflições para que você possa passar por ela. E ao passar, você se sente forte, porque é o próprio Deus que te dá essa força. Mas entenda que antes de vir o que você pediu, virá uma aflição, uma tribulação, uma luta, algo que você não queria virá. Aí depois, como recompensa, vem a sua petição. Mas quando ela vem, é quando Deus estende a mão para te dar. E tudo que Deus te dá é eterno. Ele não toma mais. E isso é o consolo para as nossas vidas aqui, nessa terra passageira. Deus, Ele nos ama. Ele quer o melhor para mim. Ele quer o melhor para você. Aprenda a pedir e você vai receber. Receba esta palavra e tome posse de tudo que Deus tem para a sua vida através dela. No nome de Jesus. Ó soberano e eterno Deus, Santo, Santo de Israel, Tu és poderoso, Deus. Glorificado e exaltado seja o Teu nome. Tu és lindo. Tu és sublime, ó Deus, Tu és maravilhoso. Tu és o autor e o consumador da nossa fé, Pai. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem nos ensinado. Muito obrigado, Paizinho, por tudo que o Senhor fez e faz por cada um de nós. Tu és tão lindo. Tu és tão sublime, Tu és tão maravilhoso, Deus. Nós não temos palavras para Te agradecer, Deus. Nós não temos palavras, Deus, para honrar o Senhor da maneira que o Senhor merece. Queremos adorar e agradecer-Te, Pai, até onde nós conseguimos, Deus. Tu és santo, digno de honra, de glória, de louvor e de toda adoração, Pai. Ajuda-nos. Ajuda-nos, Pai, a identificar onde não é para colocarmos as mãos. Ajuda-nos, Senhor, a estar em Tua presença, porque é o melhor lugar, é o único lugar a qual nós não podemos sair. Que a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, esteja em nossas vidas, no nome do Senhor Jesus.
Glória a Deus. Que o Espírito Santo, ele possa te conduzir, te mostrar e te falar tudo que você precisa fazer. Quero pedir para você para clicar no joinha desse vídeo. Se ele te ajudou de alguma forma, compartilhe ele com outras pessoas. Ajude outras pessoas a ter o entendimento que Deus passou para você. Sempre que você compartilha, Deus ele vai lhe dar mais. Quando você entrega o que você tem, Deus te dá mais. Aqui no mundo, quando você dá, a probabilidade é de você ficar sem. Mas com Deus, no mundo espiritual, quanto mais você dá, mais você recebe. Então compartilhe essa palavra e Deus irá lhe dar muito mais. E sempre que Ele lhe der, lembre-se, compartilhar, dividir, é prosperar por dentro. E assim, eu e você iremos crescer em graça e sabedoria na presença de Deus. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.